E agora, sim, nós vamos falar de constelação familiar com a psicóloga Priscila, lá do Espaço Clínico Ápice. E nós vamos entender um pouquinho sobre o que é isso, porque muito tem se falado, mas às vezes a gente fala, poxa, o que é isso? É uma religião nova, né? O que, às vezes as pessoas confundem com isso, né, Priscila? Boa noite, obrigada por ter vindo. Obrigada a você pela oportunidade de poder explicar um pouquinho sobre a constelação. Muita gente confunde, acha que tem a ver com religião, com alguma coisa do tipo. Sim, tem muito disso, sim, não tem, Pri? Tem. É porque é complicado você falar sobre constelação quando você não participa, porque Sim. fica muito subjetivo. É interessante a gente conversar sobre constelação, mas as pessoas se sentir no coração, na alma, de conhecer. Saber um pouquinho, passar na pele para saber o que é uma constelação, participar de uma constelação familiar, qual que é esse campo, como que é esse trabalho. Então vamos tentar aqui agora exemplificar um pouco para quem está assistindo. Então assim, queria que você tentasse, eu sei que a experiência é o principal, mas assim que você tentasse explicar um pouquinho para quem está assistindo o que é a constelação familiar, só para a gente começar aqui e se identificar. Sim, vamos falar um pouquinho passando, né? Constelação familiar é uma técnica de diagnóstico, né? No caso, é uma técnica terapêutica criada por um alemão, Bert Hellinger, e é justamente para desemaranhamento de nós, né? A gente trabalha em situações, problemas, sabe aquela situação que se repete, né? Que parece que eu tenho um problema, vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Eu tenho um problema com a minha chefe numa empresa X, e aí de repente eu saio desta empresa. E quando eu vou numa nova empresa, eu acho que tudo vai ficar belezinha e de repente tudo começa a ficar igual. Eu tenho o mesmo problema com a nova chefe. Então são situações que se repetem, são situações que são emaranhadas, que muitas vezes têm a ver não com a situação agora, mas às vezes a gente está sendo um reflexo da nossa família, de algo lá atrás, do emaranhamento lá atrás, dentro da nossa essência. Então vamos pensar um pouquinho, né? Se eu e você estamos aqui hoje, né, a nossa família, a gente não veio de chocadeira, né, gente? A gente tem pai e mãe, 50% pai, 50% mãe. Para a gente estar aqui hoje, a nossa família, avós, bisavós, tataravós, e vamos pensar lá atrás, tiveram que vencer muito para a gente estar aqui. Então, hoje está mais tranquilo, mas muita gente participou de guerra, muita gente fugiu de guerra. Sim. Né? Então, muita coisa aconteceu aqui atrás para a gente ter esse nome que a gente tem hoje, né? Então a gente tem uma essência aqui, a gente tem um peso, esse nome tem um peso. E às vezes acontece algum emaranhamento, que esses emaranhamentos estão ligados com algumas leis que o Bert, através de observação fenomenológica, ele constatou, né? Que a gente está representando, às vezes, alguém para essa pessoa pertencer de uma forma inconsciente. Totalmente inconsciente, mas por amor a gente repete para a pessoa pertencer. Mesmo Entende? que seja de forma inconsciente. Então não tem a ver com o DNA ou tem também? Não é assim. A gente, para falar isso um pouquinho, eu vou falar um pouquinho das leis, que eu acho que fica mais fácil. São as leis que norteiam aí a constelação. Isso, eu acho Vamos que explicar fica mais, tais leis, né? fica mais tranquilo, porque Tá. assim, o Bert, através dessa observação dos fenômenos, né, com grupos, através de observação de tribos, da tribo Zulu na África, por um período, ele observou que existem 3 leis, que são as 3 leis naturais, que ele chama de 3 leis do amor. Né? Essas 3 leis, elas acontecem independente de você acreditar ou não. É que nem a lei da gravidade. Se você pular de um prédio, você cai, né? Então, essas 3 leis acontecem. A primeira lei é o pertencimento. Então, o que o Bert observou? Que todo mundo da egrégora da família pertence ao sistema. Ninguém pode ser excluído. E quem são os excluídos? Né? Voltando aí no passado, pessoas que foram assassinadas, abortos, né? Pessoas que foram embora, pessoas que tiveram doenças graves, então é um problema mental, alguma coisa, então a gente não fala. Né? Eu costumo brincar um pouco assim, que todo mundo tem uma tia, alguém que fala, ah, é aquela tia lá, eu não sei, meio doidinha, né? Mas eu não sei qual é que é, e ninguém fala. Né? Há um tempo atrás, meninas que engravidavam com 15 anos e de repente sumiu. Né? Os pais levavam para longe e aí não se sabe falar, ou crianças que na hora que nasciam e se tiravam das mães, né? Escondiam, né? Porque é a sociedade. Então, assim, esses são os escolhidos, são dores.
a gente fala de dor da família. Então, falar de um aborto é uma dor muito grande. Sim. Né? Quando uma mãe sofre um aborto, mesmo um aborto, como é que é o nome? Intencional. Intencional ou não, é doído, é dolorido, né? Então, essa criança, se ela não tiver o lugar dela, se ela não é vista, os próximos descendentes repetem essa história. Então, existem algumas situações, por exemplo, de mulheres que a avó abortou o primeiro filho, aí a mãe aborta o primeiro filho e a neta também tem, sabe? Está se honrando a um passado. Pessoas que são dependentes alcoólicos, né? Então, o avô o filho e aí continua. Falências, às vezes acontece também. A gente está honrando. E aí você fala, eu estou honrando meu avô. Talvez não, talvez o seu avô está honrando alguém lá de trás. Né? Então, sim, o que acontece? Dentro o Bert percebeu que é preciso colocar essas pessoas para elas pertencerem. Nós fazemos parte de um sistema familiar, né? Mas tudo é sistema, desde o macro ao micro. Então, nós temos o sistema planetário, né? E depois a gente vem o sistema de leis, o sistema de trânsito, o sistema aí vem para o micro, digestório, respiratório e o sistema familiar. Então, está tudo integrado. Então, a segunda lei é a hierarquia. Então, a primeira é o pertencimento. Tá. Todo mundo tem que pertencer. Eu pertenço a algum lugar, a alguma família, algum meio. Pertence, tá, né? Você pertence a essa família. Então, primeira do pertencimento. Pertencimento. Então, assim, quando eu dou lugar para essa pessoa, ela pertence, eu dou no meu coração, a energia volta a fluir. Porque a gente está falando o quê? Tudo que é problema, o Bert fala, é quando o amor está fora do lugar. Então, às vezes, eu excluo também por arrogância, por raiva. Eu excluo as pessoas. Então, o meu pai foi embora. Né? Minha mãe teve o neném e ele foi embora, me abandonou. E aí eu não quero falar desse pai, porque ele, para mim, ele não serve. Né? Meu pai, a gente ouve muito isso, né? Meu pai foi embora e tal. Só que assim, esse pai hoje, a gente tem que agradecer. Porque foi graças a ele que eu estou aqui, presente. Eu sou formada 50% pai, 50% mãe. Se eu excluo esse pai, eu estou excluindo 50% meu. Sim. E aí o que acontece? Eu vou para a sociedade, eu vou para fora, buscando preenchimento. Buscando que o outro me preencha. Mas o outro não vai me preencher. Quem preenche é o quê? Pai e mãe. É isso que me sustenta. Olha que importante. E aí eu fico grande dentro de casa com arrogância, mas eu vou pequenininho lá para a rua, lá para fora. E aí eu tomo... E lá dentro você vai estar sempre pequeno, né? Sempre pequeno, sempre pequeno. Então a segunda lei, essas leis elas se conversam, tá? Então a segunda lei é a hierarquia. Então cada indivíduo tem o seu lugar de honra nessa família, né? E essa lei é burlada pra caramba. Por quê? Porque às vezes alguém, vamos supor, vamos falar do aborto. Dói tanto falar de um filho que, né? E aí eu tenho mais um filho. E eu falo, ele é meu primogênito. Ele é primogênito? É? Não, né? Não. Porque você tem que dar o lugar àquele. Sim, teve um primeiro. Sim. Então, ele é o meu segundo filho. Quando eu coloco essa criança como primogênito, ele é pesado, porque ele carrega um peso de outra. Sim. E aí ele não consegue para a vida. É um emaranhamento, né? Eu não tomo força, eu não estou no meu lugar. E aí a gente vai em outras questões. Um filho que o pai faleceu, e aí de repente chega aquele parente legal e fala assim, nossa, agora você é o homem da casa, hein? Pronto. Eu assumi o posto agora de marido da mamãe, né? Então agora eu não sou mais o filho pequeno. Os pais são grandes, os filhos pequenos. Não, eu entro sem querer como o marido da mamãe. Será que eu vou ter bons relacionamentos afetivos? Provavelmente não. Talvez porque o lugar está preenchido. Entende? Então, assim, nesse sentido, o Bert fala, e ele fala muito sério, e isso é muito importante. Os pais são grandes, os filhos pequenos. Os pais dão, os filhos recebem. Então,
Quando a gente coloca o filho no meio da relação, ele está fora do lugar. Os filhos estão sempre à frente. Eles são pequenos. Quando a gente coloca filhos para discutir coisas de adulto, eles são pequenos. Não é lá o lugar deles. Não é lá o lugar deles. Então, isso quando há inversão de lugar, né? Quando a gente inverte, quando a pessoa está fora do lugar e aí foi excluída e não tem o lugar dela e outra pessoa... Percebe o emaranhamento? As coisas, essas leis vão se conversando. E aí, dá problema. Né? Eu acabo não tendo força. É como se a força da minha família, como se descesse como uma cascata, ela é como se tivesse dado um nó numa mangueira. Vem energia, vem, mas é pouquinho. Eu poderia tomar mais. Sim. Então, quando eu coloco essa pessoa no lugar dela de honra, eu vou para o meu e aí é menos pesado. É mais leve, eu consigo fluir. Porque você não precisa carregar o que a outra pessoa é. Sim. Né? Você só leva você. Sim, com certeza. Teve um caso até de uma constelação, até na época, quando eu estava na época de formação, né? Foi a minha professora quem fez. O rapaz veio constelar, porque ele queria emagrecer, não conseguia emagrecer, tarararará, e ele falava assim, eu como por 10. E ele era bem obeso, né, tal. E na hora que colocou a constelação, apareceram 10 crianças abortadas. E aí ela pegou e falou, mas vocês têm irmãos? Eu não, eu sou filho único. E aí, quando depois fez todo o processo, tal, quando foi perguntar para a mãe falou, eu abortei 10 crianças. Gente, olha que interessante, então, assim, chega a arrepiar, né? É muito forte. E aí, depois de todo o processo, ele foi perdendo os quilos que ele precisava, né? E fez a cirurgia que ele precisava fazer. Né, e depois e tal. Mas é só para exemplificar que essas crianças, essas pessoas, elas ficam no campo. E aquela história do que ficam do como nada peso. É por acaso. E ficam como peso, porque precisa ser lembrado. Então, inconscientemente, a alma dele se liga, porque a alma quer que todo mundo... Tudo está conectado. Sim, né? e que todo mundo pertença. Sim. Então, inconscientemente, a alma dele chama e ele honra. Honra o quê? Comendo para essas pessoas pertencerem. Entende? Então, é um peso muito grande. Então, quando eu coloco... Gente, é muito sério. É muito sério. Muito demais. É muito sério, é bem interessante. Então, eu tô aqui, gente, ela tá falando, vocês estão percebendo que hoje eu não tô conseguindo, eu tô deixando ela falar, porque é muita informação. Sim. E faz muito sentido tudo. É Sim, muito legal. Faz sentido. Então, quando a gente coloca no lugar, e assim, os descendentes mais jovens e mais sensíveis, eles honram inconscientemente. Então, eu repito a história para o outro pertencer. E às vezes eu até repito a questão do alcoolismo. Eu bebo para o outro pertencer, porque foi excluído, porque foi mal visto, né? Uma pessoa que faliu lá atrás, de repente foi excluído da família, porque perdeu toda a herança. E aí eu estou repetindo a mesma história. E quantas vezes você aí já não viu essa história? Sim, né? sim. Ai, aquela família, aconteceu isso é um karma, sim. Né? As pessoas usam essa palavra. Então é interessante olhar para isso, né? Sim. Olhar para essa situação e colocar cada um no seu lugar. Aí a gente vai para a terceira lei, né? A terceira lei é equilíbrio. Eu só posso dar aquilo que eu tenho em excesso e tomar aquilo que eu preciso. Essa é a mais burlada. Porque a gente toma mesmo, a gente quer muito, às vezes, para pertencer a um lugar, para pertencer, a gente faz. A gente começa, a gente faz, né? Então, para eu pertencer a um grupo, eu vou fazendo, e de repente eu estou lá em cima. Olha como a Priscila é boazinha, olha como a Priscila é legal. Será que eu sou tão boazinha e tão legal? Pode ser até que em essência eu acredito que seja, mas existe uma arrogância aqui. Eu quero ser vista, né? E aí vamos pensar numa relação de casal, né? O casal, ele é igual. É diferente de pai e mãe, né? Pai é grande, filho pequeno. Tá. Casal é igual. Irmãos são iguais também. Só que o que diferencia é quem nasceu primeiro tem precedência ao segundo. É a precedência, só porque viveu mais. Mas energeticamente, eles são equivalentes. Tá. Não é maior, ok. Então, no casal, nós somos iguais. Quando eu faço o gostoso, eu sempre falo isso, né? O gostoso eu faço algo bom para você, qual é a tua vontade? Retribuir. Sim. Eu retribuo com um pouquinho mais.
Então, esse é o gostoso de um casamento, esse é o gostoso de um relacionamento. Eu faço algo bom, eu vejo o que você fez, eu vou lá e retribuo. E aí o que acontece? Nessa minha falta, eu faço algo bom para você, na hora que você vai me retribuir, eu vou lá e faço mais um pouco. Eu vou lá e faço mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, E aí mais um desequilibra pouco. tudo. Está desequilibrada, a balança está desequilibrada. E uma hora o que vai acontecer? Essa pessoa se sente tão pequena, ela se sente tão não vista que ela vai procurar a dignidade dela fora. Que pode ser com uma traição, que pode ser, às vezes, no momento que eu precise muito dela, para uma situação importante, ela ai, não posso, e por uma desculpa, às vezes, até encabida. Que você, às vezes, não entende. Não entende, fala, não como acredito assim? nisso. E aí, o que acontece? Eu caio, prum, e me igualo. Porque é o ideal, Energeticamente. porque tem que estar igualado. Então, de alguma forma, o universo vai colocar de volta, só que, às vezes, aí vem com briga. E aí eu começo o quê? Ao contrário. Eu faço algo ruim, a sua vontade é o quê? Retribuir também. E vai se E aí, distanciando esse cada é o vez mais. perigo. Esse é o perigo. Né? Então, é sempre perceber para o quê? O ideal é sempre ascendente, né? Mas também deixando o outro se posicionar. Às vezes, que nem eu falo, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E quantas pessoas dão o que não tem? Né? Mesmo Se desdobram para o outro e não tem. E aí, quando precisa, o outro fala, ai, não tem, não dá. Aí você fala, nossa, que egoísmo. Será que é egoísmo? Ou será que eu que estou dando muito? Tem uma arrogância por trás. Então, para um casal também é interessante constelar? Existe a constelação junto do casal? Você pode constelar qualquer coisa, Cláudia. Tá. Você pode constelar uma doença, você pode constelar um relacionamento afetivo, você pode constelar a minha relação com meu pai, relação com a minha mãe, relação com meus filhos. Você pode constelar, né? O que a gente fala é assim, é o que tem que ter um chamado. Né? E é o que, onde está emaranhamento. Então, a minha dificuldade, eu tenho um problema de relacionamento com a minha filha. Você pode, posso. E a constelação, e é uma coisa muito séria, né? Eu gosto muito de falar isso. Ela não é a solução dos seus problemas. Eu não vou zerar. Ela não é uma psicoterapia, não é uma terapia. Né? Eu acho que é muito sério para você isso. enxergar, achar o seu problema, na Ela verdade, mostra né? o quê? Qual é a solução, aonde está o emaranhamento, se ela traz, coloca-se no lugar, dá um lugar de honra, mas mostra o quê? A melhor solução para o seu problema. Sim. Mostra o caminho, mostra... Então, vai do teu livre-arbítrio. De você estar assistindo, você estar olhando isso, né? Ela faz meio que um diagnóstico, né? E mostra para você. E aí vai de você entender o que está se passando e fazer escolhas, modificar. Porque é aí que dá a mudança. Né? O Bert, ele fala que, como eu já falei, o que adoece é o amor fora do lugar. E o que cura? É o amor no lugar. Né? É quando eu dou lugar para as pessoas com amor. Então, quando eu olho para o outro e eu vejo a dor do outro, eu olho com empatia. Porque o que é empatia? Eu falo muito isso, é muito vago falar empatia, mas empatia é eu me colocar no lugar do outro, mas não é só isso, com a dor do outro. Sentir. É muito fácil eu me colocar no teu lugar, Cláudia, e falar assim, faz isso, faz aquilo, Cláudia, seu problema, faz assim. Não, eu me colocar no teu lugar, com o teu nível de consciência, com a tua essência, com a tua carga, com o teu peso, será que se eu me colocar no teu lugar eu faria diferente? Muito provavelmente não, eu faria igual. Olha que legal. Né? Qual pai, qual mãe, às vezes, eu acredito nisso, eu acho que nenhum pai e uma mãe vai fazer alguma coisa para prejudicar um filho querendo prejudicar, né, mesmo. Né? Tirando algumas maldades, algumas outras situações, né? Então, normalmente faz querendo acertar. Só que prejudicou de alguma forma, ou não foi bem visto e tal. Agora, quando eu vejo numa constelação e a gente vê a dor do outro, eu me coloco na dor do outro. E eu falo, nossa, será que ele sentiu tudo isso mesmo? Será que é isso mesmo? O meu olhar modifica. E aí eu olho, eu chego em casa, de repente... Não é mais só superficial, Não né? é mais superficial, muda algo aqui dentro, né? Eu sinto diferente. Então, quando eu faço uma constelação, então, só para explicar um pouquinho como que se dá a constelação em si. Tá. Né? A constelação, ela pode ser individual, com bonequinhos, né? Ou com papel, com alguma coisa que a gente pode fazer num consultório e tal. Ou pode ser em grupo.
Em grupo é muito bacana, eu gosto bastante, eu gosto de todos, né? Mas em grupo é bacana porque a pessoa realmente, ela entra e observa o papel, né? Então, normalmente a pessoa vem com uma questão e aí a gente define quem vai entrar nessa constelação e é passado o papel. E a pessoa que recebe esse papel, ela sente. Ah, mas como ela sente? Tem espírito? Não. Não tem espírito. Não. A gente entra em contato com o campo da família. Ah, mas como assim o campo? O campo da família. Você tem família, não tem? Eu Sim, também tenho. todos temos. O pessoal que está aqui também tem família. Todo mundo tem. Todo mundo sente. Amor, raiva. São sentimentos universais. Sentimentos universais. Então, a gente fala que um campo de constelação, quando a gente faz, não se forma à toa. As pessoas estão ali porque elas têm provavelmente uma questão parecida para olhar. Então, às vezes, quando eu faço um papel, tem muito a ver com a minha vida. Às vezes, eu já me cansei de fazer constelação que a pessoa está no papel. É minha história, sou eu. Não é você. É a história do coleguinha, né? A história de outra pessoa. Mas é muito parecida com a sua dor, então presta atenção. E aí, quando eu saio da constelação, por mais que eu participei, porque o Bert, ele fala, né? É igual participar, observar e constelar uma questão. Todo mundo é igualmente trabalhado. Eu volto para casa, de repente eu faço papel, eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, né? E aí eu faço um papel de uma mãe muito parecida com a minha mãe. Rígida, dura, né? E aí eu falo, nossa, será que a minha mãe sente isso? Será que essa história é uma história muito parecida? Será que essa história é parecida? Será que essa história... Isso mexe comigo, mexe com o meu olhar. E aí quando eu chego em casa, eu olho para minha mãe, eu não olho mais com aquele olhar de arrogância, de julgamento, né? De superioridade. Eu volto para o meu lugar, muitas vezes. Que é aquela E aí é onde se dá as curas, é onde se dá a mudança, né? Então, essas 3 leis que eu falei, elas acontecem e a gente vai burlar. Eu, como facilitadora em constelação familiar, eu burlo também. Só que hoje eu tenho uma percepção. Então, às vezes eu tô... Você consegue se policiar melhor, não vou entrar aqui não, eu vou pegar esse peso para mim. Né? Então, a gente começa aos pouquinhos colocando percepção. E aí tem a mudança do comportamento, a mudança do sentir. Então, quando tem esse olhar com empatia... modifica tudo. Demais. Pri, eu acho que eu vou ter que chamar mais uma vez, porque a gente precisa falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu já falei pra Pri que eu vou além. Eu vou participar. Vamos, né? vamos Já lá. tá marcado. Ela falou que só vai acreditar vendo. Eu também. Então verá. Vamos ver. Tá bom? Quero agradecer demais você por ter agradeço a vindo aqui. oportunidade também. Lembrando que a Priscila é parceira do ABC das Mães. Ela está lá no Espaço Clínico Ápice. Então, se vocês quiserem, entra lá no grupo, procura Espaço Clínico Ápice, vão estar todos os contatos. Pode entrar em contato, enfim, deixar suas dúvidas aqui na transmissão, que depois as meninas respondem também. E fica o convite para você voltar. E eu já me convidei para ir. Claro, vamos lá. No outro domingo. Eu prometo que eu vou, porque eu achei muito interessante, muito legal. E é tão legal a gente se conhecer. E essa coisa do amor, de curar e equilibrar tudo, eu achei muito bacana. Fica ótimo. Obrigada, viu, Pri? Mais uma vez, um beijo para todos vocês lá da clínica. Obrigada. Viu? Beijo para Angeline. Pode deixar, eu mando. Beijo, obrigada.